Fala pessoal, então dando sequência aí aos vídeos do canal, segundo vídeo do canal, né? Vou falar hoje sobre periodização de treinamento na musculação, um assunto que mais ou menos está interligado com o vídeo anterior, né? Onde eu falei sobre distribuição de treinos na semana. Uma pequena ressalva aqui, eu recebi algumas críticas construtivas aí de colegas e alunos e o pessoal e conhecidos que assistiram o vídeo, falando sobre o prolongamento do vídeo, o tempo do vídeo, por ter sido de meia hora, um vídeo longo, realmente eu acho que é longo, né? No YouTube hoje as coisas não funcionam assim, tem que ser tudo meio rápido, meio curto. Porém, o que a gente está falando aqui é um assunto relativamente científico, né? Então você fica difícil, quanto mais eu aprofundo, quanto mais eu for usar a ciência, a fisiologia e para justificar e argumentar nos vídeos, mais longo, mais profundo vai ficar. Então o que eu estou tentando fazer aqui é uma linguagem mais sucinta, tentando não aprofundar demais, não falar tão cientificamente sobre o assunto, porém tem certos assuntos que, como a gente está falando sobre treinamento, né, sobre uma coisa científica, não tem como eu fugir de certos parâmetros, né, para justificar e argumentar com o pessoal aí. Então, infelizmente, em alguns vídeos, e talvez até na maioria deles, os vídeos vão acabar ficando meio longos. Espero que entendam. E quem não tem aquela paciência, assiste um pouco hoje, assiste um pouco depois. O importante é que eu estou tentando passar um conhecimento, uma experiência, né? E eu vou tentar ser curto, mas infelizmente em muitos assuntos não vai dar. Então vamos lá, falando sobre periodização, um assunto que está interligado ao vídeo anterior, o que acontece? Existe aquela periodização dos livros, né? Periodização de treinamento, onde você vai durante a distribuição dali dos ciclos, mesociclo, macrociclo, microciclo. Para quem não sabe muito o que é isso, é como você vai dividir os objetivos dos treinos, né, na semana, no mês, no semestre, no bimestre, no ano, né? Então isso aí é a famosa periodização. Então eu vejo muito comumente na academia o pessoal tentando, como eu posso dizer assim, tentando pegar aquela periodização dos livros e transpor para dentro de uma sala de musculação. Isso é errado? Obviamente que não, né? Tudo que os livros ensinam é baseado em pesquisa científica, em ciência, né? Ciência, treinamento com atletas, etc. Só que dentro da musculação existe uma particularidade, né? Nem sempre essas pesquisas foram feitas com atletas de musculação. Então, geralmente, quando a gente fala em periodização, a periodização do treinamento ela é feita com outras modalidades e depois, dentro da faculdade, nós, professores, somos ensinados a pegar aquilo e ter aquilo como uma ideia de periodização de treinamento e acabamos aplicando aquilo na sala de musculação. Só que, na realidade, a musculação ela tem algumas particularidades que fogem um pouco ao tradicionalismo de outros esportes. Então você pega um jogador de futebol, você pega um lutador, você pega um corredor, você pode trabalhar com ele em épocas de fora de competição, em épocas de competição, aplicando essa periodização mais tradicional. Então o atleta está fora da fase de competição, ele vai fazer um treinamento mais voltado para força, aí muitas vezes voltado para explosão muscular, para construção de ganho de massa muscular, às vezes, né, para gerar um pouco um trabalho de potência, né? E vai se aproximando perto das competições, o que acontece? Você vai migrando o estímulo para uma outra vertente, para uma coisa mais dentro da especificidade daquele esporte que esse atleta está envolvido. Então, se ele é um corredor, você vai dimensionar o treinamento para que ele volte a ter as habilidades de resistência da corrida, né? Seja uma corrida de fundo, uma corrida rasa, não importa. No lutador ou no jogador de futebol, a mesma coisa. Em fases de muita competição, você vai treiná-lo de uma forma, em fases de menos competição ou fora de competição, você vai treiná-los de outra. Mas eu vejo isso que no bodybuilding acaba não servindo tanto, né? Quando eu falo bodybuilding, na realidade é a musculação, porque na realidade dentro de uma sala de musculação, basicamente, né, de um modo geral, a grande maioria das pessoas querem a mesma coisa, que é modelar o corpo.
Hoje a gente tem bastante pessoal da terceira idade na sala de musculação, gente que preocupa mais com a saúde, obviamente, graças a Deus, né? Mas, em geral, o público, a massa do público dentro da academia hoje quer a estética, né? E quando você quer a estética, você tem que ver esse musculador, esse praticante de musculação, assim, ó, a estética tá diretamente relacionado à dedicação, no âmbito geral, seja dedicação com nutrição, dedicação ao treino, etc. Né? Tirando fatores pessoais como idade, sexo, tempo de treino, etc. E aí o que vai acabar acontecendo? Essas pessoas que estão dentro da sala de musculação, elas são vistas como praticamente atletas, porque elas querem os mesmos resultados dos atletas. Então, dentro da literatura, a gente pode encontrar descrições assim: qual é a diferença de um cara que treina e quer modelar o corpo daquele cara que treina, quer modelar o corpo e competir? É a competitividade. Então existe aquele atleta recreativo, né? Que é esse cara que quer os resultados, mas não almeja competir, e tem aquele cara competitivo, que é o cara que quer os resultados para competições, né? Então, basicamente, ambos, teoricamente, teriam que viver a mesma realidade, né? Que é usar todas as manipulações de variáveis e a dedicação, né, e o empenho para que os resultados possam acontecer, seja em qual magnitude, seja, às vezes o cara não almeja tanta ganho de massa muscular, mas ele almeja um ganho de massa muscular, né, em alguns casos um ganho de força, etc. Então, cada treinamento vai ter a sua característica. Então, dentro da periodização, se você pegar um powerlifter, né, assim como eu já fui, tenho colegas que são, né, já competi algumas vezes no powerlifter também, você vai treinar de um jeito, porque a especificidade do esporte exige, né, que você enfatize o trabalho de força, enfatize o ganho de força, né? Porém, aquele cara que não sonha em ser um powerlifter, ele também precisa ganhar força para continuar evoluindo no treino. Já outras modalidades não tem tanto essa abordagem. Mas você pega um fisiculturista, por exemplo. O fisiculturista ele quer o desenvolvimento máximo da musculatura. Então, baseado nesse preceito, né, vamos usar o fisiculturista, o musculador, né, o praticante de musculação, ele quer o ganho de massa muscular. E a partir do momento que ele quer o ganho de massa muscular, dentro do fisiculturismo, uma das particularidades, né, dentro do mundo da hipertrofia, no mundo estético do desenvolvimento muscular, uma das particularidades que tem é que você periodizar com essa periodização acadêmica, essa periodização dos livros, você vai fazer uma abordagem parcial da musculatura, no sentido que se eu pego um powerlifter, por exemplo, ele faz um trabalho direcionado para a força, né? Ele vai ter ganhos de força expressivo, porém ele não vai ter ganhos de massa muscular expressivo. No fisiculturismo isso já não pode acontecer, porque você precisa da força, mas você precisa do volume. E o volume você vai trabalhar numa faixa intermediária de estímulos. Você não pode nem ser aquele cara que bota muita carga, certo? E só treina pesadão. E você também não pode ser aquele cara que quase não bota carga e só treina resistência, só treina repetições altas. Você precisa mesclar esses conteúdos. E aí dentro da periodização, o que é comum a pessoa fazer? A pessoa pega, ela treina 2 meses para força, aí fica pondo peso no treinamento, treina bem pesado para ganhar força. Depois ela migra para uma outra variável, trabalhar um pouco mais de repetições. E aí ela muda um pouco o sistema de treino e vai trabalhar dentro de uma outra faixa de repetições. Porém, dentro da abordagem fisiológica, o que acontece? As fibras musculares, elas trabalham de uma forma intrínseca, interligadas, não trabalham de forma separada. Então, quando você faz um trabalho de força, você está causando uma adaptação, digamos assim, vamos dizer até primária ou secundária das fibras para o trabalho de força. O que eu quero dizer com isso, novamente? Você tem fibras que atuam no trabalho de força, você tem fibras que atuam no trabalho de resistência, você tem fibras musculares que atuam nesse meio termo, intermediando
essa comunicação entre a força e a resistência, certo? E quando você enfatiza um tipo de trabalho, você vai desabilitar um pouco a outra capacidade muscular. Então, enquanto eu treino força, minha tendência é baixar um pouco o meu nível de resistência. Se eu treino muita resistência, minha tendência é baixar um pouco o nível de força. Por quê? Porque eu estou enfatizando uma adaptação fisiológica das fibras, eu estou enfatizando um recrutamento direcionado que muitas vezes no bodybuilding acaba não sendo a melhor estratégia. Então, se você é uma pessoa que faz isso, você vai ter sempre o teu músculo ou migrando para atuar num sistema ou migrando, tentando migrar para atuar em outro. E o que é o bacana? O bacana, do ponto de vista do fisiculturismo, é quando você consegue colocar tudo isso num pacote. É errado periodizar? Não. É errado treinar 2 meses para força e depois migrar para um trabalho intermediário e depois migrar para um trabalho de resistência? Não. Não é errado. Você vai estar evoluindo também, obviamente. Mas o musculador, o praticante de musculação, o cara que almeja o desenvolvimento muscular, ele depende de um trabalho num contexto. E esse contexto é manter sempre todas as fibras e todas as capacidades musculares treinadas com frequência. Então eu não posso ser aquele camarada que fico treinando força 2, 3 meses e abdico da minha treino de resistência. É muito comum eu ver como treinador, falando como personal trainer há 30 anos, o camarada tem força, entendeu? Ele até movimenta, trabalha com uma carga considerável, mas ele não tem resistência muscular nenhuma. Então se você pegar um corredor, um fundista e pôr agachar pesado, ele não vai agachar. Né? Aqui estou fazendo uma comparação extrema. E da mesma forma o cara que é forte. Muitas vezes o cara que é forte, muito forte, não tem tanta resistência muscular. Isso não é interessante, nem do ponto de vista da saúde e do condicionamento físico, e nem do ponto de vista do desenvolvimento. Porque aquele cara que tem mais resistência, ele tende a ter menos massa muscular, ele tende a ser exigido de outra característica, perdendo em estar adaptado de outras. Então, salvo um corredor de fundista, um maratonista, não vai querer ter 100 quilos de massa muscular para correr uma maratona, né? Aí a gente está falando da especificidade. Porém, quando você consegue mesclar tudo isso num pacote e dentro de um mesmo treinamento ter exercícios que ativem de forma direta as fibras de força e depois num segundo momento tenha estímulos direcionados para as fibras glicolíticas aláticas e depois num terceiro momento do treino você ter estímulos que ativem as fibras de resistência, as oxidativas, é mais estratégico do que você ficar separando isso em períodos do ano. Então você pensa um fisiculturista com alto volume muscular, né? Todo esse volume muscular dele é pautado na intensidade do treino. Intensidade não é só carga, intensidade não é só descansar mais ou menos, né? Ou fazer muitos exercícios. Intensidade tem a ver também com como você aborda o trabalho muscular, como você faz o recrutamento das fibras. Então muitas vezes um trabalho de repetição mais alta, que é um trabalho um pouco mais com ênfase metabólica, não vai ter uma resposta tensional muito grande, né? A nível de estrutura, né? Muscular. Porém, um trabalho de força tende a ter um bom trabalho metabólico, entendeu? Porém, de uma forma secundária, ou seja, as fibras metabólicas vão estar sendo exigidas para ajudar as fibras tensionais e não necessariamente que o estímulo esteja sendo dirigido para elas. Então você transitar, né, na hora do treino, se você transitar dentre essas faixas de repetições que vão estimular aquelas fibras a serem provocadas provocadas a desenvolver, né, estimulá-las de forma severa, você tende a colher mais resultados do que ficar migrando. Por exemplo, agora eu vou treinar 3 meses para força, esqueço minha resistência muscular. Aí quando eu mudo para um trabalho de mais repetição, eu tenho que ficar desadaptando todo um sistema fisiológico que eu fiz na primeira abordagem, onde o treinamento era de força, para que as minhas fibras, o meu metabolismo celular migre para uma outra realidade de exigência. Então por isso que nós temos as fibras de força, as fibras de resistência, as fibras intermediárias, glicolíticas, láticas e aláticas, né? Então
quando você consegue essa síntese de trabalho, por exemplo, vou traduzir isso em treinamento. O cara vai fazer um peito, vai fazer o supino. Tá mais descansado, começou o treino, usa o exercício, o primeiro exercício, o exercício básico para uma sobrecarga tensional. Faz um supino pesado, abusa um pouco mais da carga, né? E dá esse estímulo direto. A partir do momento que você fez um exercício básico, vamos dizer 2, eu acho que não tem necessidade, mas 1 ou 2 exercícios básicos com uma carga maior e fez uma depleção das reservas energéticas musculares, das fibras de força, do sistema ATP-CP, creatina fosfato, o que você pode fazer? Num segundo momento do treino, você escolhe um exercício, escolhe aplicar repetições de uma magnitude um pouco maior para que essas fibras glicolíticas, láticas e aláticas possam ser exigidas, não de forma a ajudar as primeiras, como elas trabalharam nos primeiros 2 exercícios, mas sim que elas recebam estímulos diretos, entendeu? Aquele esforço é para ela, transita numa faixa de repetições que é para ela, né? E num terceiro momento, na hora que você está terminando o treino ali no teu quarto exercício, dependendo do caso, aí você vai para o pump. Você vai usar exercícios com uma quantidade de carga um pouco menor e uma quantidade de repetições maiores para essas fibras trabalharem, as fibras de resistência muscular que pendem mais na atuação da resistência física, serem ativadas também, serem provocadas de forma direta, a fim de fazer essa sincronia de estímulo e ter todo esse vínculo metabólico, né? Quando você consegue isso, é assim como os fisiculturistas treinam na maioria dos casos, né? Tem exceções, obviamente, mas assim como os fisiculturistas treinam, a gente não pode se dar o luxo de um momento estar forte e não tá extraindo daquelas outras fibras potencial, seja de guardar glicogênio, seja de ter a resistência física. O fisiculturismo é um esporte de estética, né? Então, se eu fico trabalhando só força, não é a melhor estratégia. Por quê? Porque se trabalhar só as fibras de força, trabalhar extremamente pesado fosse o melhor caminho, os powerlifters seriam os melhores fisiculturistas da história. E não é o caso, né? Cada estímulo tem a sua característica para o músculo. E o fisiculturista não pode se dar ao luxo de estimular uma coisa, depois outra, depois outra. Então essa é a minha visão de periodização. Essa periodização dos livros, que você, perdão, durante um período vai fazer uma coisa, no outro período você vai fazer outra, e aí tua fibra fica migrando. Por exemplo, células satélites. O que são células satélites? São células que estão no músculo a ponto de serem direcionadas a se acoplarem na musculatura a fim de aumentar o desempenho daquela característica do estímulo que ela recebe. Então, por exemplo, você tem ali, você pode ter uma exigência muscular que faz com que você tenha uma mitose celular ou uma divisão celular que vai disponibilizar um pequeno aumento do número de células para que essas novas células se adaptem àquela exigência. E se no momento você faz isso e direciona isso para o trabalho de força, daqui a pouco no segundo momento você direciona isso para um trabalho com uma característica diferente. Não é tão inteligente do ponto de, lembra que estamos falando de musculação, né? No ponto de vista da musculação, para você ter o maior ganho de resultados na musculação. E fora isso, como que funciona o treinamento dos fisiculturistas? Antigamente até a gente via falar assim no mundo do bodybuilding que você vai se aproximando de uma competição, você passa a fazer mais repetições e diminui um pouco a carga. Tem gente que faz isso, não é errado, eu mesmo já fiz em preparação de campeonatos, porém já fiz outras preparações de campeonatos e é muito comum no mundo do bodybuilding isso, que você não faz mudança alguma no treino, certo? O que você faz no treino muitas vezes é só, numa preparação, é só mexer com a alimentação, mexer com a ingestão calórica e não necessariamente mudar a abordagem de treino quanto à escolha de cargas e etc, entendeu? Pode trabalhar o volume, obviamente, pode trabalhar um pouco mais a resistência, pender um pouco mais para a resistência, para que você não submeta o músculo, como o trabalho é intenso, a muito desgaste, acabe ficando suscetível a lesões e a rupturas. Claro que pode, isso aí vai de atleta para atleta, vai de praticante para praticante, né?
Mas em geral no bodybuilding o que, que acontece? É como um camp de um lutador. O que, que o lutador faz? O lutador ele treina a arte marcial dele a vida inteira. Ele faz lá jiu-jitsu, ele faz o muay thai, ele faz a trocação. E aí quando ele tem uma luta, um evento para participar, ele pega aqueles 3 últimos meses, 2 últimos meses, 4 últimos meses e intensifica o trabalho. No bodybuilding é a mesma coisa, você vai fazendo aquela musculação de alta demanda, né, alta intensidade, alta exigência das fibras, sejam todas elas, e quando você tem uma competição, né, que aí falando agora do atleta competitivo e não do recreativo, você vai fazer isso, você vai intensificar o trabalho, aí você pode dar o direcionamento que você quiser. Né, quer diminuir a repetição para não correr risco de lesão, é um atleta mais velho, é um atleta mais desgastado, produz menos testosterona, etc. Porque na realidade, assim, agora eu falei de testosterona, me ocorreu mais um assunto aqui. O fisiculturista ou o usuário de esteroides, né, ele já até treinando errado ele vai ter resultado, né? Até não treinando tão bem ele vai ter resultado. O que acaba acontecendo dentro do mundo da musculação é que eu vejo assim, muitos profissionais, muitos treinadores e até mesmo simples praticantes de musculação preenchem uma lacuna de falta de conhecimento, falta de dedicação, falta de experiência, falta de, sei lá, potencial genético, digamos assim. Isso não é uma crítica, né? Só estou falando aqui do que é, né? Com o uso de esteroides. Então, quando você bota o esteroide ele vem preencher tudo aquilo que tu faz de errado. Ele acaba favorecendo, né? Não significa que tomou esteroide vai ser um campeão. E não é isso que eu estou querendo dizer aqui, obviamente. Mas eu estou querendo dizer assim, que o esteroide ele vem causar uma situação fisiológica de aproveitamento nutricional, de ganho de força, de retenção hídrica dos componentes de fluidos celulares, aumento de retenção de creatina no músculo. Tem uma série de outros benefícios agregados que o anabolizante faz no tecido muscular que acabam não deixando esse praticante perceber se o que ele está fazendo está certo ou não. Então, o bodybuilder competitivo que usa esteroides não é o melhor exemplo para a gente se basear, né, nesse quesito de periodização. Porque, como eu falei, treinando de qualquer jeito, indo muito, indo pouco, comendo bem, não comendo bem, o esteroide ele vai dar um aporte melhor para o resultado do que sem o uso do esteroide. Mas o que nós estamos falando aqui é de ciência do treinamento, como eu disse lá, periodização. Então, dentro dessa periodização, né, se você consegue entender certas dinâmicas de fisiologia, de via energética celular, né, de como você comporta, por exemplo, o treinamento, você vai fazer um treino de peito, né? Pega o peito que é o exemplo mais basicão, né, mas poderia ser a menina que vai fazer perna. Se você vai num primeiro exercício ali, faz o exercício básico, né? Escolhe um exercício de alta ativação, né, e bota carga e trabalha. Você tem exercícios que têm características, né? Por exemplo, tem exercício que é básico, tem alta ativação, alto envolvimento de articulações, alto envolvimento de grupos musculares. Você tem exercícios que isolam, né? Que são mais seletivos, que você pode usar num segundo momento, num terceiro momento, né? No treinamento para fazer justamente essa abordagem que eu citei anteriormente. Eu, por exemplo, estou no primeiro exercício, posso fazer um leg press básico pesado, o agachamento pesado. Depois posso complementar isso com um estímulo intermediário, posso fazer uma passada, um avanço, um afundo, com repetições intermediárias, não tão tensional como foi o primeiro exercício, ou seja, o leg, o agachamento, e não tão resistência como eu posso fazer no último, uma cadeira extensora de alta repetição para trabalhar bastante a resistência e ativar esse metabolismo energético de forma bem intensa, né? Ou no caso de um peito, por exemplo, posso fazer um supino como exercício básico, trabalhando uma carga mais tensional. No segundo momento, posso ir para um crossover, um pec deck, um outro exercício assim que isole um pouco mais e fazer séries intermediárias.
né, uma paralela, por exemplo, e aí no fim acabar escolhendo um exercício que isola bem o peito, entendeu? Ou que eu vou jogar repetições maiores para justamente fazer essa ativação metabólica e dar aquele pump final, trazer o fluxo de sangue, né, fazer a dilatação das paredes das células musculares, fazer a dilatação do músculo como um todo, aumentar a irrigação, sinalizar a produção de hormônios, né? Então, dentro da periodização, no meu ponto de vista da musculação, André Morgante, bodybuilder treinador, não vale a pena ficar periodizando a periodização dos livros, a periodização da faculdade, aquela que a gente aprende lá, treina 2 meses para força, treina 3 meses para resistência, o quê? Estou certo? Não, essa é a minha visão e o meu sistema de trabalho, certo? Está errado quem faz? Também não, né? A literatura, quem sou eu para ir contra a pesquisa científica, né? Eu só estou dizendo que como experiência prática e a minha visão de fisiologia aplicada ao treinamento, eu não acho que periodizar separadamente os estímulos seja a melhor estratégia. Certo? Então é isso aí, ó, mais um videozinho meio polêmico, né? Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, estamos aqui para isso, né? Para provocar as cabeças a pensarem, não sou o dono da verdade. Galera, só mais um complementozinho aqui que me ocorreu agora, eu estava desligando aqui o celular e me ocorreu. Aí você vai pensar, pô, mas aí o cara vai treinar sempre nessa intensidade máxima, e como é que vai ficar o descanso? Dá mal descanso, daí você vai distribuir dentro da periodização, né? Você vai distribuir, às vezes faz uma semana de deload, faz um dia ou 2 de deload. Você vai conversar com o treinamento semanalmente, diariamente, né? De acordo com aquilo que o teu organismo mostra, com que o teu tempo permite, com que aqueles estímulos nutricionais que você está conseguindo dar. Né? Mas não necessariamente você tem que seguir essa regrinha, né, da literatura de treina 2, 3 meses, ou sei lá, 12 treinos para ver uma adaptação primária ao sistema de treino, 12 semanas, por exemplo, né, ou 8 semanas para ver uma adaptação primária ao sistema de treino, ao sistema de estímulo que está sendo dado. Cara, geralmente o bodybuilder ele treina misturando coisas, ele treina variando coisas, técnicas, metodologias, ele não pega um programa e agora 2 meses eu vou fazer supino reto, 4 de 12 com 30 quilos, aí depois de 2 meses isso é mudado para supino inclinado, 3 de 10 com 20 quilos, não é assim que o fisiculturista treina, não é assim que você deve treinar. Você deve treinar sempre apresentando uma novidade para o músculo a cada treino, né? É uma combinação diferente, uma abordagem diferente, uma técnica diferente, um descanso diferente, né? Uma carga diferente, uma oscilação diferente, uma pirâmide crescente, uma pirâmide decrescente, um drop set, um isometrias, entendeu? Quanto mais você abre o leque, menos no platô, menos cedo você chega no platô de estagnação. Quanto mais novidade você apresenta, quanto mais variáveis você apresenta, melhor. Porém, não significa que você tem que pôr tudo isso num treino só, entendeu? E ficar escravo do volume, ficar escravo do condicionamento físico, né? Como eu falei no vídeo anterior, quem não assistiu pode assistir, que vale a pena, né? Então é isso, só um complementozinho que eu quis fazer aí nesse vídeo então. Valeu! Então, a maioria das pessoas não sabe, mas eu tenho uma filha que mora fora, mora nos Estados Unidos, é aeromoça. E por um tempo eu prescrevia treinamento para ela fazer na academia lá. E as academias lá são academias de primeiro mundo, outro padrão, né? Você tem atletas de alto nível treinando, não que aqui não tenha, mas eu estou dizendo de esportes variados, né? E numa das academias que ela treinava lá, tinha um fisiologista responsável pela academia que foi técnico da NBA. E daí ela, né, conversava com esse fisiologista e um dia ela disse para mim assim, eu falei com o fisiologista, fui falar com ele, falar sobre o treino que você me montou, que eu falei que era diferente do que o treino que os meus colegas faziam. Né? Então ela foi falar com o fisiologista lá, por que os colegas delas todos, a maioria fazia 4 de 10, 3 de 12 e as séries que eu prescrevia para ela eram séries piramidais, 20, 15, 10, 5, 5, 10, 15, 15, 12, 10, 8, dando exemplos aqui, né? Nem sei o que eu prescrevi na época, né?
mas dando exemplos assim de usar séries piramidais para abrir o leque e aumentar essa oportunidade de abranger estímulos com características diferentes para ativar fibras diferentes e vias energéticas metabólicas diferentes. Aí o fisiologista falou para ela, seu pai está certíssimo, é assim que se treina, você não pode estar preso, passar uma vida fazendo 3 de 12 e 4 de 10. Justamente por isso, porque a fisiologia é algo muito além do que aquela musculação feita nos anos 70, na época do Arnold, né? Não desmerecendo, né? Mas genéticas à parte, né? Nem todo mundo fica igual o Arnold, né? Ou seja, a maioria não fica, né? Então, meu amigo, fisiologia, entender de fisiologia, saber aplicar a ciência ao treinamento, é justamente isso que foi falado nesse vídeo. Não é pegar a receita pronta né, isso não é bolo, nós não estamos fazendo bolo. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, mantenham-se inscritos com o sininho ativado para ficar ligado para os próximos. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou, valeu!